Bom, boa noite, mais um Converge Otorrino, começando a transmissão simultaneamente pelo Facebook e Instagram. E hoje nós vamos falar sobre a tireoide. Você que está me assistindo, obrigado pela presença. Se você acha importante esse vídeo, compartilhe na sua live, compartilhe na sua página. Tá bom? Boa noite para meu amigo Alexandre, Oswalter. Obrigado, meu amigo. Lourdes Cabral de Assis, Marcos Carreiro. Obrigado pela presença. Bom, gente, Márcia Gonçalo, obrigado pela presença, Márcia. Boa noite. É um tema interessante. Essa semana eu recebi algumas dicas, algumas perguntas sobre esse tema, sobre a tireoide. E algumas pessoas têm alguma alteração na glândula tireoide. E aí a gente vai falar só um pouquinho sobre isso, de uma forma bem sucinta, porque isso é um tema bastante abrangente, que uma live só não daria, é, não daria como a gente falar sobre tudo isso sobre a tireoide, né? Sobre a tireoide. Boa noite para a Aline Duarte, Néa Souza, Ana Cristina Baltar. Boa noite para a Penha Ferro, Ana Cristina Baltar, Néa Souza, Ana Cristina Pedrosa. Boa noite para Renato no Instagram, Paula Lopes. Bom, a tireoide é uma glândula em formato de borboleta. Ela fica localizada na parte anterior do pescoço, na parte da frente, na região logo abaixo do que nós chamamos de pomo do Adão. Essa região localizada mais ou menos nessa região aqui. E ela pode pesar, normalmente no adulto, entre 15 a 25 gramas. Tá? Qual é a função? A função da glândula tireoide é regular os órgãos importantes, como o coração, o cérebro, o fígado, rins. E a função da tireoide é produzir dois hormônios principais. O T3, que nós chamamos de triiodotironina, e o T4, a tiroxina. Boa noite para a Fernanda Ribeiro, boa noite para a Tatiana Pego. Obrigado, Tatiana, pela presença. Boa noite para a Regina Gomes no Instagram, Maria Antônia Puzzi, Penha Ferro. A tireoide ela atua diretamente no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, na regulação de ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor, no controle emocional, na libido. Tá? Boa noite para a Sônia Regina Aguiar Trindade, boa noite para a Marcela Rangel, obrigado pela presença. Quando a tireoide ela libera hormônios em excesso, nós damos o nome de hipertiroidismo. Quando a tireoide libera hormônios em quantidade insuficiente, nós chamamos de hipotiroidismo. Olenka Fatioli, boa noite. Boa noite pela presença de vocês. Os sintomas do hipotiroidismo. Quais são os sintomas característicos do hipotiroidismo? Fraqueza, cansaço fácil, desânimo, intolerância ao frio, diminuição do suor, intolerância ao frio, pele seca, unhas fracas, perda de cabelo, ganho leve de peso, redução do paladar, anemia, constipação intestinal, aumento do colesterol e alterações menstruais, tanto diminuição da menstruação quanto aumento da menstruação. Tá? Boa noite para a Tatiana Vivori, minha amiga, José Rossini, Guilherme Matos, Isa Moura. Obrigado pela presença de vocês. O hipotireoidismo pode levar a quadros de hipertensão arterial, o bócio, tá? E a diminuição da memória. O bócio é aquele aumento da glândula tireoide, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, tá? Tatiana Rosa de Souza, lá de Teresópolis. Boa noite, Tatiana. Obrigado pela sua presença. Estima-se, gente, que 6% da população em geral tem algum quadro, algum distúrbio da tireoide, tá? Shirley Cardoso, boa noite. Obrigado pela presença. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas patologias específicas
da tireoide, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo produz anticorpos contra a glândula tireoide, levando a uma inflamação crônica que pode acarretar o aumento do volume dessa glândula, levando ao bócio, por exemplo, e a diminuição do seu funcionamento, o hipotireoidismo. Tá? Tratando-se de uma doença autoimune, ela pode estar associada a outras doenças com essas características envolvendo outras glândulas. Tá? É a causa mais comum de aumento da tireoide em mulheres entre 20 e 40 anos de idade, ocasionando especialmente o bócio difuso. Um abraço para o Jorge Abraão, meu amigo lá do Salgado Filho. Eu trabalhei muito com o Jorge. Jorge é um cara fantástico. Obrigado aí, a Regina tá mandando um abraço aqui no Instagram. Tenho muita saudade do Jorge. Cara, um profissional extremamente dedicado, um cara amigo, parceiro. Muito, muito legal a presença de vocês aqui, tá, Regina? Obrigado mesmo. Eu tinha que fazer esse adendo porque o Jorge merece, é um cara de um coração gigantesco do tamanho dele, tá? Simone Santos, boa noite, obrigado pela presença. Shirley, Leonardo Cristina, obrigado pela presença. Wanda Cavalcante, obrigado pela presença, boa noite. Bom, e o que os pacientes com a doença de Hashimoto sentem? Os pacientes com a tireoidite de Hashimoto podem apresentar sintomas locais e sintomas gerais. Os sintomas locais é o aumento do volume da tireoide, e esse aumento pode levar a dor local. O aumento do volume nós chamamos de bócio, que nesses casos apresenta o envolvimento de toda a glândula, levando ao que nós chamamos de bócio difuso, como eu falei anteriormente. A dor é o sintoma que pode ocorrer raramente e, em geral, é de pouca intensidade, notada sobre a região inferior do pescoço. Na situação em que o paciente apresenta um quadro de dor de aparecimento recente, alguns dias, por exemplo, de intensidades importantes, a gente pode suspeitar de uma outra forma de tireoidite, que é uma tireoidite subaguda. Essa doença é um processo inflamatório que tem uma origem por vírus, uma origem viral, que acomete rapidamente a tireoide, não estando associada a um processo autoimune, a um processo de autodefesa. Essa forma de tireoidite é chamada de tireoidite subaguda e apresenta um diagnóstico e um tratamento específico. Tá? Como é que se faz o diagnóstico da tireoidite de Hashimoto? O diagnóstico, gente, ele é a partir da história do paciente, uma avaliação adequada que inclui um exame detalhado do pescoço e a pesquisa dos sinais e sintomas de diminuição do funcionamento da glândula, que nós chamamos de hipotireoidismo, como falei anteriormente. A partir da avaliação médica inicial, o paciente ele deve realizar avaliações da função da tireoide com dosagens dos hormônios da tireoide. O hormônio tireoestimulante, que é o TSH, e eventualmente com a dosagem T4, que é um dos hormônios da tireoide, e através da pesquisa de anticorpos da tireoide. Entre os anticorpos da tireoide deve ser preferida a realização de pesquisa, podendo também ser realizadas exames específicos, como um exame chamado antitireoglobulina, embora com menor sensibilidade diagnóstica. E como é que se trata isso? Nos casos em que ocorre o hipotireoidismo, está indicado tratamento específico. Nos casos em que os anticorpos são positivos e a função tireoidiana é normal, o paciente deve realizar avaliação médica e hormonal periódica, ou seja, não há nenhum tipo de tratamento específico cirúrgico, por exemplo. Essa avaliação ela vai ser mestral ou anualmente. E medicado de acordo com a sua evolução. O surgimento de nódulos ou de outras doenças associadas deve ser periodicamente avaliado nesse tipo de paciente. Tá? Brenda Oliveira, boa noite, obrigado pela presença. Simone Vaz, obrigado pela presença. Alina Xavier, no Instagram, obrigado pela presença. Obrigado, boa noite, Aninha Souza. Como é que se previne? Não se conhece métodos de prevenção para a doença de tireoidite Hashimoto. Ela pode, por outro lado, ser detectada precocemente se a gente avalia periodicamente esse paciente, seja ele de 6 meses uma vez por ano. Paciente de risco, ok? Esses pacientes são aqueles que apresentam alguma doença, alguma das doenças associadas ou familiares em primeiro grau, portadores da doença, ou seja, uma característica genética. Então, se você tem
um parente portador da doença de Hashimoto ou histórias da doença de Hashimoto, é interessante fazer uma avaliação semestralmente ou anualmente. Em pacientes já diagnosticados e que ainda não apresentam hipotireoidismo, o mesmo deve ser pesquisado periodicamente, evitando assim o desenvolvimento de sinais e sintomas da deficiência dos hormônios da tireoide, ok? Isso em relação à tireoidite de Hashimoto, ok? Bom, vamos lá. Eu fiz algumas anotações. As doenças da tireoide podem ser avaliadas tanto no paciente adulto quanto a partir do paciente adulto, tanto no sexo masculino quanto no feminino, e mais no paciente do sexo feminino, tá? A Shirley Cardoso, ela diz que ela toma o medicamento há anos, tem nódulos, já fez punção 2 vezes negativo, ela acompanha com exames hormonais periódicos. O hipotireoidismo faz parte desse quadro, ela não tem biótipo para tal, mas emagrecer é difícil mesmo. Pode estar associado ao hipotireoidismo, a reposição hormonal, dependendo da dosagem dos hormônios, ela deve ser realizada exatamente para equilibrar a função dos hormônios e fazer uma avaliação periódica desse quadro, tá, Chile? Vamos ter que observar sempre a parte hormonal, tá bom? Luciene Vieira, boa noite, Luciene. Jéssica Baixos, boa noite, obrigado pela presença. Lúcia Cardoso, obrigado pela presença. E aí, Patrícia Mil, obrigado pela presença. Jussiaga Cristina Bezerra no Instagram, boa noite, obrigado pela sua presença. E aí a gente parte para uma parte muito importante da tireoide, no tratamento da tireoide, que é a questão da tireoidectomia, ou seja, a remoção da glândula tireoide. A tireoidectomia ela pode ser uma tireoidectomia total ou parcial. A tireoidectomia ela é recomendada em vários distúrbios onde o tratamento clínico não é suficiente. Tá? Boa noite para a doutora Anice, obrigado pela presença, um abraço, Leandro. As principais indicações são paciente com câncer de tireoide, a indicação cirúrgica ela é mais do que necessária. Paciente com tumores benignos da tireoide, ela também é necessária, dependendo da dosagem hormonal. Observar se a glândula tireoide ela excreta os hormônios da forma necessária e organizada como deveria ser. Tá? Nódulos ou cistos da tireoide, mesma coisa. Observar, o paciente pode ter vários nódulos, o paciente pode ter um nódulo uma tireoide multinodular e essa glândula funcionar perfeitamente. Então, para alguns médicos, para alguns colegas, a indicação cirúrgica ela não está indicada nesse momento. Para alguns outros, sim. Essa dosagem, essa avaliação da tireoide, ela necessita fazer uma punção que nós chamamos de PAF, punção aspirativa por agulha fina. E essa punção é detectada se esse nódulo tem algum grau de malignidade ou não, e a avaliação da função tiroidiana no exame de sangue, e a partir daí é indicativo ou não a cirurgia dessa paciente ou desse paciente, tá? Elza Alves Pego, boa noite, obrigado pela presença. Lígia Nery, obrigado pela presença. Bom, Cristóvão Rosemiro, obrigado pela presença, boa noite, Cristóvão. Uma tireoide hiperativa que secreta um excesso de hormônios de tireoide também deverá ser removido. Nós chamamos de tireotoxicose, ou seja, esse hormônio acaba sendo tóxico para o paciente e é necessária a remoção cirúrgica dessa tireoide. Diminuição da função da tireoide, o hipotireoidismo, em alguns casos a cirurgia também é indicada, e quando a tireoide é grande o suficiente para causar dificuldades em engolir ou respirar. Como eu falei no início dessa live, a tireoide ela fica localizada na porção inferior do pescoço e ela pode crescer para dentro do pescoço, podendo causar um distúrbio de dificuldade para engolir
e dificuldade para respirar, ok? Então, nesse caso, a cirurgia também da tireoide está indicada. A tireoidectomia total é remoção total da glândula tireoide. A tireoidectomia subtotal é uma remoção parcial da glândula tireoide. E em alguns casos é removido só um lóbulo da tireoide, tá? Boa noite para Carlos Henrique Oliveira. Ana Cristina Baltar, minha paciente, fala que ela foi diagnosticada com nódulo maligno e ela fez a tireoidectomia total e ela regularmente está tomando um hormônio para regularizar esses hormônios da tireoide. Esse acompanhamento com os hormônios é um pouquinho demorada, o organismo até se adaptar a isso leva um tempo, então o paciente pode ter, por exemplo, taquicardia, pode ter cansaço, até os hormônios se adequarem e o organismo se adequar a isso, porque é um hormônio sintético, não é um hormônio natural, o organismo leva um tempinho, tá? Boa noite para a Cintia Meira, obrigado, Solonice. João Silva lá no Instagram, obrigado pela presença. Mitz Pereira, boa noite, obrigado pela presença. E quais são os riscos da remoção cirúrgica da tireoide? Um a cada 10 pacientes apresentam alguma alteração no padrão vocal de uma forma temporária, tá? Enquanto que 1 a cada 250 pacientes terão lesões na voz de uma forma definitiva. A glândula tireoide é uma região, é uma glândula que está localizada muito próximo da região da laringe, e ali passam vários nervos laríngeos, e qualquer avanço um pouquinho sobre essa região, o paciente pode ter lesões definitivas a temporárias das cordas vocais, tá? Ana Cristina Baltar, ela fala exatamente sobre as reações adversas dos hormônios, que ela tem sentido algumas alterações no organismo, mas isso faz parte da terapia, você vai, com o tempinho, vai melhorar, tá? Boa noite para a Verônica Correia, obrigado pela presença, Verônica. Além das alterações dos riscos da tireoidectomia total, nós temos a hiporcalcemia. Hipocalcemia. O que é hipocalcemia? É a diminuição de cálcio no organismo. A Silete Comba, boa noite, Silete. Ela pergunta, quando já diagnosticado e em tratamento com os hormônios, ainda assim pode persistir alguns sintomas? Pode persistir alguns sintomas, porém uma persistência temporária, tá? Ou os sintomas ficam intermitentes. Você pode melhorar e você pode apresentar de novo esses sintomas, dependendo muito da dosagem hormonal e a oscilação dos hormônios que pode acontecer, tá, Silete? Boa noite para Ana Lúcia Endson. Boa noite para Renata Zofori de Vasconcelos aqui no Instagram. João Batista da Rosa no Instagram, boa noite. Jéssica Baixo, boa noite. Obrigado pela presença. Então, assim, voltando à hipocalcemia, que é a diminuição de cálcio no organismo. Quando, junto à tireoide, existem as glândulas que nós chamamos de paratireoides, próximas à glândula tireoide. E essas glândulas paratireoides, elas são responsáveis pela produção de um hormônio que ajusta o nível de cálcio, que regula o nível de cálcio no sangue. Após a remoção da tireoide, pode haver diminuição parcial ou definitiva dessa produção de cálcio no sangue, por essas glândulas paratireoides, tá? Então, é raro acontecer uma deficiência definitiva, mas pode acontecer, tá? E quais são os sintomas? Formigamentos em mãos, formigamentos em pés, ao redor dos lábios, formigamento nas orelhas, podendo até levar a quadro de cãibra, tá? Boa noite para Jaira Maurá, meu paciente, Luísa Vale, boa noite. Gisele Aquino, boa noite. Boa noite no Instagram para Sueli Pontes, Daniela Guerra. Obrigado pela presença de vocês. A maioria dos pacientes diagnosticados com hipertiroidismo recebem a escolha dos seguintes tratamentos. Existem alguns tratamentos nos casos de pacientes com hipertiroidismo. Medicação antitiroidiana, iodo radioativo ou a remoção da tireoide. A medicação é uma escolha comum nos pacientes com hipertiroidismo, exatamente para regular a dosagem hormonal que ocorre ali. Tá?
É usada para o controle dos sintomas do hipertiroidismo. O iodo radioativo, ele destrói a glândula tireoide de uma tal maneira, eliminando os sintomas do hipertiroidismo. E aí vem a grande pergunta que algumas pessoas vieram a mim, e eu estou aqui para exatamente tirar essa questão de vocês. Quando fazer a tireoidectomia? O problema é que o paciente fica com hipotireoidismo pro resto da vida. Né? Então, é assim, observar, prestar atenção e conversar muito com o seu médico de confiança se vale a pena, operar a tireoide, em que situações. Como eu falei, o câncer de tireoide é uma indicação praticamente absoluta para a remoção da tireoide, e o nódulo da tireoide, quando esse nódulo for característico de malignidade. Então, se o nódulo é benigno e não está causando nem qualquer sintoma, então não há uma boa razão para a remoção da tireoide, observar a dosagem hormonal e aí controlar isso. Maurício Ferri, boa noite. Luiz Paulo Real, boa noite. Obrigado pela presença. Aime Miranda, boa noite pela presença. Ana Cristina Baltar fala que no início ela teve esse formigamento que eu acabei de falar nos lábios, mas foi orientada a tomar cálcio uma semana antes da cirurgia e isso provavelmente vai regularizar, vai diminuir, tá? Remoção cirúrgica. Faz uma remoção cirúrgica total ou parcial da tireoide. Algumas teorias dizem que depois de uma remoção parcial, os pacientes também podem ficar com hipotiroidismo. Então, removem toda a glândula. Bem por mal, faz a remoção total da glândula. Quais são os riscos e benefícios? No hipotiroidismo, os riscos, o tratamento pode... Perdão. O tratamento com os hormônios pode levar a alguns quadros de efeitos colaterais. E lesar estruturas envolventes, como eu falei, próximo da região da laringe e levar ao quadro de rouquidão, por exemplo. Tá? A reposição hormonal para a tireoide, é interessante a gente saber que o nosso organismo ele deve funcionar de uma forma equilibrada com uma diversidade de práticas e técnicas que podem ser colocadas em prática a qualquer indivíduo. Cada pequena... obrigado. Cada pequena região deve ser tratada de uma forma específica. Quanto aos hormônios presentes no nosso corpo, é necessário que os mesmos estejam regularizados e completamente em dia para que seja possível cultivar uma vida agradável e com as qualidades da nossa vida possível, mantendo um corpo saudável, cuidando corretamente da alimentação. O nosso organismo ele deve funcionar mediante o equilíbrio dos hormônios em relação à tireoide, e é possível conjetar dois hormônios que nós chamamos de T3 e T4, que devem estar regularizados para que eles possam cumprir as suas funções normais sem causar qualquer tipo de transtorno à saúde de uma pessoa. A Amy Miranda ela pergunta: os lábios ressecados podem ser característicos de tireoide alterada? Não necessariamente, tá, Amy? Isso não é uma característica da alteração hormonal para esse tipo de quadro, não é muito frequente. Naira Bastos, boa noite, obrigado pela presença. É interessante, Amy, procurar outros hormônios associados a isso. Pode estar associado a alguma alteração aí de ciclo menstrual, alguma coisa aí, pode estar ligada a esses hormônios, tá? Hormônios sexuais ligados, pode estar alguma coisa relacionada aí, não necessariamente aos hormônios da tireoide. Magali Padilha, boa noite, obrigado pela presença. Silvânia Azevedo Barbosa no Instagram, obrigado pela presença. Diferentes aspectos são afetados por meio desses dois hormônios, assim como os batimentos cardíacos, temperatura, metabolismo, entre outros diferentes detalhes. A reposição hormonal para a tireoide serve para que uma pessoa, quanto apresenta tireoide em níveis mais baixos que o normal, possa obter os dois hormônios, tanto o T3 e o T4, para regularizar o seu corpo, fazendo com que seja possível priorizar o bom funcionamento do organismo, fazendo com que o bem-estar seja promovido, causando efeitos por todo o corpo que poderão ser percebidos no dia a dia. É necessário fazer a reposição hormonal da tireoide, obviamente com acompanhamento médico.
quando mesmo indicar que é necessário por conta dos níveis dos hormônios que estão ou muito alto ou muito baixo do seu corpo, assim o mesmo lhe dará a indicação final para o início de um processo. Para que um paciente possa perceber quando sua tireoide é afetada e por efetivamente solicitar auxílio médico, é necessário que atente-se aos sintomas que podem ser gerados por conta dos hormônios em baixa. A sonolência, por exemplo, uma perda de peso, podem ser fatores que comprovam a presença desse desequilíbrio do corpo, assim como agitação, cansaço, constipação intestinal ou quadro de diarreia com frequência, que podem indicar esse tipo de complicação. Os exames eles devem ser feitos normalmente baseando-se em uma avaliação de imagem dessa glândula da tireoide, um exame de ultrassonografia, para que seja possível visualizar essa glândula, além do exame de sangue com a avaliação dos hormônios, tá? Não existe relatos de efeitos colaterais da reposição hormonal da tireoide quando o equilíbrio hormonal for dado, sendo possível avaliar, pelo contrário, só melhorias na avaliação desse tipo de paciente, tá? Sou Mário Santoro, obrigado pela presença. A Cirlete pergunta se há medicamentos que interferem e não devem ser usados juntos com a levotiroxina sódica. Não há uma classe de medicamentos específica, Cirlete, para a não utilização de medicamentos junto com a levotiroxina sódica. Tá? A gente orienta o paciente a não tomar nenhum tipo de medicamento, como vou te dizer, ricos em cálcio, por exemplo, junto com a levotiroxina sódica, porque a função dela é justamente refazer essa regulagem na glândula tireoide, tá certo? Bom, em termos práticos, vamos para a Fátima Tavares. Em termos práticos, são as doenças mais características da glândula tireoide, que a gente falou aqui, que é a tiroidite Hashimoto, o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. Quem tem alguma alteração da parte hormonal, é interessante fazer sempre um exame de imagem, uma ultrassonografia dessa glândula da tireoide, ou algum sintoma rico, que nós chamamos de sintomas ricos e aparentes do quadro da tireoide, como um cansaço, agitação, perda de memória, alguma alteração emocional com uma certa frequência. A tireoide ela pode estar dando alguns sinais. É interessante você fazer uma dosagem hormonal da glândula e um quadro de nódulo, por exemplo, uma punção, que nós chamamos de punção aspirativa por agulha fina, e aí, mediante o resultado, tendo uma malignidade, a remoção cirúrgica dessa glândula, de preferência, na maioria dos colegas, optam por uma cirurgia, uma ressecção total da glândula, e quando não, o acompanhamento apenas com a dosagem hormonal e o acompanhamento semestral ou anual, conforme eu falei aqui, da glândula tireoide, para os quadros de cisto ou nódulo na glândula tireoide. Fazendo esse acompanhamento, você tomando os hormônios direitinho, tendo um bom médico acompanhando, é interessante você fazer uma avaliação com o seu endócrino, ok? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Nas 2 próximas semanas a gente não vai ter o Conversa de Otorrino. A gente volta, em princípio, no dia 21 de setembro, daqui a 2 semanas, com mais uma live ao vivo, a partir das 8 horas da noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Algumas perguntas que eu não respondi, eu vou responder agora, pelo texto inbox no Facebook. Muito obrigado pela presença de vocês no Instagram. Obrigado pela audiência. Eu volto no dia 21 de setembro. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo. Eu volto na semana do dia 21 de setembro com mais uma live. Obrigado pela presença de todos vocês. Uma boa quinta-feira, um bom fim de semana e até lá. Obrigado ao Facebook, obrigado ao Instagram. Tchau, tchau.